apresentar o trabalho de processo penal e são 5 integrantes do grupo, que está composto aí por Graziele de Almeida, que sou eu, Sônia Aparecida Duarte, Robson Lacerda Ribeiro, Wesley Rodrigues e Nemerson Luciano. E o tema que a gente irá falar iremos falar aí dos princípios constitucionais do processo penal e o juiz de garantias. E também iremos falar sobre qual o nosso modelo de processo penal que o ordenamento jurídico adota aí. E então, gente, a princípio eu irei passar a palavra para o nosso colega Robson, que irá falar aí, né, sobre esses princípios, sobre o juiz de garantias. Então, você tem a palavra, meu colega Robson. Bom dia, meus amigos, bom dia, professor. Vou dar início aqui ao nosso trabalho. Vou citar alguns princípios constitucionais que regem aí o nosso processo penal. Não vou conseguir entrar na seara de todos os princípios, porque ficaria muito estendido o nosso debate aqui. Eu vou citar alguns e alguns eu posso dar alguma pincelada aqui para nós aqui. Então aqui nós temos aqui o princípio do devido processo legal, né? O que é o princípio do devido processo legal? Né? Para que uma pessoa seja, né, condenada dentro da nossa lei penal, exige-se a necessidade de todo um processo para que se chegue lá no final o juiz dê ou não a sentença, né, condenando ou não essa pessoa. O segundo aqui é o princípio da inocência, princípio da inocência, né? A princípio todo mundo é inocente perante a lei, até que se prove ao contrário, né? O outro princípio, princípio do juiz natural, o princípio do juiz natural, para poder dar uma clareada mais ou menos aqui para nós. Nós vemos muito isso no Rio de Janeiro, aqueles julgamentos que são feitos nas favelas lá, onde o traficante condena alguém à morte lá e são executados lá, né? Então a pessoa, para que ela seja condenada, tem que haver a lei do processo, tem que haver o juiz natural, aquela pessoa qualificada, né, representando o Estado que vai fazer o julgamento dessa pessoa. O outro aqui, princípio da legalidade da prisão. Né? Então, assim, logo de início, a prisão de qualquer cidadão, ela tem que estar pautada dentro de uma legalidade. Né? A prisão, ela não pode ser uma prisão ilegal, arbitrária, né? Levando a pessoa a julgamento de uma forma errônea. Outro princípio da publicidade. Princípio da publicidade, todo processo, ele é público, né? Toda a ação do Estado, na verdade, ela é pública. E o processo também, ele é público. Lá na fase inicial, na pré-processual, que é a fase do inquérito, aí sim, nós vamos ter algumas situações que não vai ser pública. É a fase lá do pré-processual, lá no inquérito. Outro princípio, o princípio da verdade real, né? Que o processo é todo um processo para tentar chegar à verdade real. Princípio do livre convencimento. Princípio do livre convencimento, não vou falar dele. Princípio da oficialidade, né? Tem que ser oficial, né? Tem que ser regido pelo Estado, esse processo penal. Princípio da disponibilidade, princípio da oportunidade, princípio da oportunidade e princípio da indisponibilidade. E o outro aí que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é muito exigido lá dentro da Constituição, se eu não estiver enganado, lá no artigo 39, inciso 39 do artigo 5º, o princípio da legalidade. E logo no início do processo penal também, nós temos aí essa exigência do princípio da legalidade, porque tudo tem que reger dentro da legalidade. O Estado só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Esse é o princípio da legalidade.
E no momento aqui eu vou chamar para poder dar uma continuidade ao nosso trabalho a doutora Sônia, né, doutora Sônia? A senhora dá uma continuidade no nosso trabalho aí, mas eu tô aqui para poder falar mais alguma coisinha daqui a pouco. Beleza, Robson, obrigada, bom dia a todos. Olha só, né, diante desses princípios aí, né, que o Robson falou, a questão do juiz, né, esse novo instituto que está sendo, está tentando se implementar aí no judiciário brasileiro, ele é um instituto bem interessante, bem importante, né? Haja vista que é um instituto que eu acredito que está muito relacionado com a questão, com dois princípios, é lógico que são vários princípios, mas dois princípios estão muito relacionados com a implementação do juiz das garantias, né? Então, a questão do princípio da legalidade, eu acho que, como disse o Robson, é um meta-princípio muito importante, né, dentro do judiciário, dentro aí dos procedimentos, o que deve ser observado, e também o princípio da imparcialidade, eu acho que está muito atrelado ao juiz das garantias, né? Uma vez que procura desvincular, né? É um instituto que busca desvincular a fase inicial, né, a fase processual, da fase de instrução, digamos assim, não sei se eu estou falando correto, Tá porque, certíssimo. né, então, desvincula. Então, a pessoa que, o juiz que acompanha a fase inicial, ele não vai dar sequência ao julgamento, né? Ele não vai dar sequência. Então, isso vai fazer com que haja uma imparcialidade maior, né? Isso vai trazer uma isenção do julgador, porque o juiz que inicia e acompanha toda a fase, né, do processo, ele tende a ter um envolvimento, no meu ponto de vista, ele tende a ter um maior envolvimento, maior conhecimento dos fatos, né, ali nessa fase. Então, eu acredito que é interessante, né, essa desvinculação entre os juízes das duas partes, né? Então, no momento, vou passar aí para o Wesley fazer mais algumas considerações e a gente volta aí, né, falando mais. Aí, doutor Wesley. Muito bom dia a todos os meus amigos aqui, Robson, Sônia, Grazi, Nemerson. Professor, não sei qual horário que o senhor está vendo essa gravação aí, de dia, de tarde ou noite, ou madrugada, né? Vamos saber, né? Bom dia também. E eu quero falar um pouco do próprio juiz das garantias, né? Que foi instituído pela Lei 13.964 de 2019, né? Ela é uma lei muito recente, mas ela ainda não está tendo em vigor por uma medida do nosso ministro Luiz Fux, né? O qual ele sancionou isso aí para dar um pouco de tempo para que o nosso ordenamento jurídico possa se organizar a ter isso aí. Eu quero falar mais do juiz da garantias no caso das críticas o qual ele leva. Ou seja, as críticas que levam sobre esse juiz, que primeiro é um juiz que garante a legalidade, que o nosso amigo Robson e a doutora Sônia disse sobre a legalidade do processo. Então, a legalidade do processo, esse juiz veio para dar mais força a essa legalidade, porque, primeiro, ele é um juiz imparcial, é um juiz que não tem nada a ver com o processo, então ele está ali apenas ajudando a que aquele processo possa percorrer de maneira adequada e correta. Ok, mas algumas críticas dos juízes do STF, juntamente com o Ministério Público, que hoje são os guardiões da lei, e o Ministério Público por ser o titular do processo, né? Então ele tem achando que o juiz das garantias pode retirar algumas dessas poderes que foi dado a esses juízes, mas entendendo que pela lei que foi instituída lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, diz que esse juiz terá o controle da legalidade do flagrante e da prisão cautelar,
ele vai ter o controle da investigação durante uma razoável duração do processo e garantir os direitos dos investigados e conduzidos. Ou seja, a intenção desse juiz é que apenas a lei seja feita. Como foi instituído o nosso, né, que eu já estou adiantando aqui, mas já adiantando que o nosso ordenamento jurídico diz que o processo nosso hoje, ele deixou de ser inquisitório para ser acusatório. Então, para a pessoa ser presa, como diz o Robson nos princípios, é preciso que tenha provas. Ninguém pode ser preso por qualquer outra coisa que não seja pelas provas. E esse juiz está vindo para que essas provas sejam feitas reais e que sejam feitas conforme tenha que ser feita. E vale também ressaltar, dizer que não é um novo juiz, não é um novo cargo que está existindo. É apenas uma diferenciação desse juiz. Eu não estou criando um novo juiz para que possa fazer esse processo. Eu estou pegando apenas um juiz e adicionando a ele, um magistrado, um cargo além do que ele já exerce. E segundo, eu concordo plenamente, e também eu acho que muitos concordam, que é necessário sim a implantação, o tempo, para que o nosso ordenamento jurídico possa entender todo esse processo. Eu entendo também que a implantação dos juízes da garantia requer uma reorganização do Poder Judiciário. Ok, mas implica também, porque implica em planejamento, em gasto, em toda essa estrutura que vai ter que ser montada. Mas, entretanto, essa argumentação que fala que ele não seria bom para o processo, ao meu ver, e pelo que eu li em alguns críticos, não se sustenta. Por isso, porque o nosso sistema hoje processual, ele é acusatório, ele não é inquisitório. E acusatório no sentido é o quê? Ok, porque o nosso ordenamento jurídico e pela a nossa lei de constituição, lei de execução penal, a intenção é repreender o indivíduo, mas também ressocializá-lo. Mas tudo diante da lei, que é o princípio da própria legalidade, que o Estado só pode fazer aquilo que a lei o autoriza. Então é por isso que o juiz das garantias veio para fazer esse impasse aí, entendeu? Eu falei um pouco das críticas aí e deixo agora a palavra, vou retornar a palavra aí para o nosso doutor Nemos aí, e sinta-se à vontade, doutor Nemos. Bom dia aos doutores, Graziele, Sônia, Robson, nosso caro professor. Bom dia. Então, como nosso caro doutor Wesley falou, vou aqui dar uma pincelada bem breve sobre sistemas processuais penais. Lógico que existem vários processos processuais penais, eu vou falar de dois que pode vir ser os principais. Que existem dois principais tipos de sistemas processuais penais, o inquisitório e o acusatório, e conforme Lopes Júnior, ainda o sistema que é considerado misto e que é adotado no Brasil, isto é uma junção entre o sistema inquisitório e acusatório, predominando na fase pré-processual, o primeiro acusatório, predominando na fase pré-processual, o primeiro, e no processual, o segundo. Então, esses dois possivelmente são os principais, e no nosso sistema brasileiro é adotado o sistema processual acusatório, no Brasil foi adotado com a Constituição Federal de 1988 o sistema acusatório, ficando delineadas as funções de acusar e julgar em orações distintas.
Hum, Pode-se dizer, um momento que eu estou me perdido aqui, gente. Ô, Nemesis, só para Oi, completar aqui, nossa conversa aqui, pode falar, doutor. o juiz de garantia, né, e esse sistema acusatório que nós temos aí, dentro da fala do Nemesis e da sua fala também, o juiz de garantia, né, ele vem para tornar esse modelo inquisitório mais imparcial possível, né? Para que a pessoa tenha um julgamento justo e que o juiz que vai sentenciar não se contamine, né? Porque ele não vai lá na fase ele não vai participar da fase do inquérito, que é a fase pré-processual, né? Então nessa fase acusatória, aí quando, né, vir a implantação do juiz de garantia, ele vem de uma forma a tornar esse processo mais imparcial possível e garantir um processo penal com mais lisura. Não é isso, doutora Sônia, doutor Wesley? Né, o Robson, você falou uma coisa interessante aí, e assim, eu dizer para vocês, né, que eu sou meio leiga, não sei dessas coisas, então eu achei interessante, né, que você explicou aí numa das nossas pré-conversas, e eu acho interessante a questão, eu não sabia, tá, porque que eu acredito que muitas pessoas também não saibam, quando falou a questão de juiz de garantias, eu fiquei assim, mas por quê? Como que seria isso? Eu não entendia, né, Robson, que você me explicou, que atualmente o juiz que inicia o processo é o mesmo que vai até o final. Até o final. Ele já chega lá contaminado, né? Ele já chega lá até com raiva da pessoa, né? Ele não tem que jogar com raiva, ele tem que julgar em cima das provas, do que foi apresentado para ele. Mas aí é por isso que eu acho que tem que desvincular, porque essa fala que você disse aí, Robson, me remete a falar no sentido inquisitório, que é o sistema o qual o mesmo juiz que julgava é o mesmo juiz que soltava ou condenava. Exatamente. Então é isso aí que eu estou te falando. Essa visão de juiz inquisitório ainda existe no nosso ordenamento jurídico. Com certeza. Por essa visão aí que você acabou certeza. de dizer. Também não tinha essa visão como a Sônia tinha, também não tinha essa visão, mas por essa explicação sua que está mais dentro desse processo, me mostra que essa visão ela é inquisitória, ela não é acusatória. O juiz das garantias vai vir para trazer essa acusação. Porque se ele não está contaminado, ele, como você diz, ele veio depois do processo e ele não tem nada a ver, então ele não tem essa raiva. Ele é imparcial porque nós nós dizemos da imparcialidade do juiz, mas nós temos que entender que o juiz ele é um ser humano. Ele é um ser humano dotado de erros e defeitos. Entendeu? Então, com certeza, esse momento inquisitório pode aflorar nele se ele é um cara que desde o início até o final, até por próprio cansaço, por querer que esse processo extingue logo, ele possa querer eliminar isso aí e não dar garantia suficiente para esse indivíduo que merece, que mesmo cometendo o seu delito, ele merece os direitos e os deveres da lei. Ô, doutora Sônia, desculpa interromper, mas continua, por favor. Tá tranquilo, foi uma ótima interrupção. Mas eu estava querendo ressaltar essa questão que, assim como eu acredito que muitos não saibam, né? Mas qual a diferença? O que vai trazer de mudança no sistema, no nosso ordenamento jurídico, a mudança desse instituto, né? Do juiz das garantias. Então, eu não tinha essa noção de que hoje o juiz que inicia o processo ele vai até o final, e como disse os senhores aí, né? Chega o ponto que o juiz já não aguenta mais ver falar daquilo, ele já foi tantas vezes interpelado por questões referente àquela lide, né, referente àquele problema ali, aquele processo, que ele já está cansado daquilo. Então é onde vai se perder essa imparcialidade que o juiz deve ter quando for julgar. E aí, então, o Robson explicou, né, que eu não sabia desse detalhe, que o juiz que inicia é o que vai até o final. E realmente, aí sim, no meu ponto de entendimento,
tornou-se muito importante essa implementação desse Instituto do Juiz das Garantias. Por quê? Que vai haver essa quebra, porque o juiz que vai acompanhar durante a fase processual, pré-processual, né, não vai ser o mesmo da instrução e julgamento, porque então o outro vai pegar com mais isenção, com a cabeça talvez, e é um olhar diferente também, né, gente? Porque às vezes a pessoa que inicia um processo e vai até o final, ela vai cometer certos erros, e quando isso muda de mãos, esses erros podem ser sanados, porque vai ter um olhar diferente. Então, eu achei bastante interessante essa explicação, né, que o Robson, que está na área, me deu, principalmente que eu estava assim, na dúvida, ele me explicou isso, eu achei muito interessante. E a questão, né, do juiz das garantias, aí para mim, se tornou muito importante, né? E, assim, é uma mudança que tem trazido muitos questionamentos favoráveis e contra, né? Você vê, assim, cargas de questionamentos, cargas de argumentos muito fortes nos dois sentidos, né? Quem é contrário e quem é favorável, e é assim. Então, eu achei interessante essa explicação aí, viu? Né? Se algum colega quiser acrescentar. Eu quero complementar aqui, no caso do próprio juiz das garantias aí, ele afinal, ele vai estar ampliando esse juiz natural. Quer dizer, fazer cumprir que esse juiz natural seja feito de forma correta, no sentido de que esse juiz, quer dizer, esse juiz das garantias, ele é um juiz. Ele não é uma pessoa fora do sistema da magistratura, ele é um juiz de carreira, ele é um juiz, é apenas mais uma função. É isso que nós temos que entender, que ele não está indo ali para acrescentar ou ser diferente de algum ou outro juiz. Não, é apenas mais uma função para dar a dignidade do processo ao acusado, para que esse acusado tenha os direitos reservados, para que esse juiz aí que iniciou o processo não seja o mesmo juiz que vai julgá-lo no final do processo. Para que isso mesmo, e para mim eu vejo que isso é uma proteção aos próprios juízes. Para quê? Para que se eu faço isso, eu estou protegendo o juiz de ter imparcialidade. Porque se eu coloco ele, é que nós acabamos, como ele é ser humano, ele pode acontecer de algum momento do processo ele ser imparcial. E essa divisão do processo vai trazer para que o juiz tenha a imparcialidade. Porque vai chegar um momento que a jurisdição dele vai parar aqui e o outro vai iniciar. Então eu paro aqui e agora o juiz que continua aqui. Então esse juiz das garantias, como diz lá na lei, ele vai ser um juiz que vai estar observando e deixando bem claro, ele não está tirando os direitos do Ministério Público, que é o titular da ação. Não, ele não está tirando nenhum direito de ninguém e nem está acrescentando ninguém. Ele está entrando apenas para trazer legalidade a esse processo, para que esse processo possa ocorrer e transcorrer de forma correta, para que nada seja ilegal, para que até no final, na hora que essa pessoa for julgada e o trânsito julgado, não tenha nada que possa impedir que essa pessoa, porque houve todo o processo legal e não houve essa dificuldade para que possa haver isso, entendeu? Eu acho que nós temos que deixar aqui para falar do nosso sistema, qual o sistema que tem hoje, para poder fechar o trabalho, não? Fechei que nós já passou muito do tempo aí. O microfone está drogado. Ah, tá. Nemerson está com o microfone aberto, vai falar alguma coisa aí, Nemerson, Grazi, quer acrescentar alguma coisa? Bem, gente, eu acho que, né, vocês falaram muito bem aí, falaram dos princípios, falou muito bem aí o Wesley do juiz de garantias, né, que vai ser só mais eficiente, né, o julgamento ali,
no caso, né, quando o juiz vai julgar imparcial, ele vai estar mais apto para, né, colocar situações ali bem adequadas, bem mais corretas, ele vai estar bem distante daquilo que já foi buscado lá na fase pré-processual, e é isso aí, gente. Eu entendi, né, que, igual vocês falaram também aí, que o modelo inquisitório mais parece realmente hoje, né, que estamos nele, né, quando o juiz inicia ali logo ali na fase pré-processual e vai até o final. Então, realmente, eu, né, penso que se haver aí, né, essa implementação do juiz das garantias, vai ser muito bom para o processo penal. Então, é a minha ideia sobre o assunto. E eu vou passar para alguém, se quer falar mais alguma coisa, para me fazer aí as considerações finais. Doutores, para mim já fechou aqui, o que eu tinha para falar, até tá tranquilo. Se quiser fazer o fechamento aí, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Grazi. Então tá jóia, pessoal, mas então é isso. Apresentamos aí, né, o debate sobre o processo penal, igual os colegas falaram, né, sobre os princípios, elencaram aí, né, sobre o juiz das garantias, a importância dos princípios, né, ser respeitado aí no processo, né, a ser respeitado na forma que temos aí no ordenamento jurídico, e mais é isso aí, agradecer a todos, agradecer pela participação, pela colaboração de todos. Foi um debate bastante interessante para a gente, foi um trabalho muito bom para o nosso conhecimento, e mais é isso mesmo, agradecer a todos e muito obrigada pela participação, muito obrigado por ter contribuído, por ter me ajudado muito, né, com a experiência de vocês, e no mais é isso.